O setor de farmácias brasileiro precisou se reinventar nos últimos anos, não só por conta da questão da saúde que estamos enfrentando no momento, mas também porque o perfil do cliente mudou. Teve uma empresa que atua majoritariamente no sul do país que soube se renovar nesse setor. A rede de farmácias Panvel, do Grupo de Med, teve uma alta de 10% na receita bruta do quarto trimestre, e disso 15% veio exclusivamente do meio digital. O presidente da companhia, Júlio Motim Neto, e o diretor de relação com investidores, Antônio Napp, conversaram com o Investing.com Brasil e disseram que essa cifra pode chegar a mais de 20% nos próximos meses. Antes de conferir essa entrevista, não esquece de curtir, de compartilhar e também de se inscrever aqui no canal do Investing.com. Boa entrevista! Então, Júlio, Napp, muito obrigada por terem aceito o nosso convite para bater esse papo. Eu vou começar com um assunto que está muito em voga, né, principalmente no segmento das farmácias, que é a questão da vacinação. Ali, junto praticamente com o balanço, vocês anunciaram uma parceria com a Prefeitura de Porto Alegre para vacinar, para ajudar na vacinação dos profissionais de saúde. Eu queria saber de vocês como que foi essa campanha e se vocês têm a intenção de continuar participando disso ao longo dos próximos meses. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um prazer grande estar aqui conversando com vocês. De fato, a nossa compreensão é que a vacinação do Brasil ela passa pelas farmácias. A gente ainda está vivendo uma situação de uma certa escassez de vacinas, que no momento que isso for sanado, no momento que a gente tiver um volume grande de vacinas, eu não tenho dúvida nenhuma que a vacinação de fato vai acontecer nas farmácias, né? Os governos vão estar usando essa estrutura montada ao longo do tempo. A grande maioria das redes hoje possui tanto profissionais treinados quanto salas também para a aplicação da vacina, e a gente fez um movimento de antecipação desse momento. Nós mandamos uma carta para cada prefeito das mais de 100 cidades onde a gente está presente, nos colocando à disposição, de fato, para ser um agente importante na vacinação. Aqui em Porto Alegre, a gente foi prontamente atendido, a gente colocou 13 lojas da Panvel para fazer a vacinação de profissionais da saúde e montamos 2 drive-thrus também com a prefeitura, e foi um sucesso absoluto, né? Tanto que o Porto Alegre hoje, se eu não me engano, ela está em primeiro lugar no ranking das capitais do Brasil. O Rio Grande do Sul também está em primeiro lugar em termos de estados, né, como o percentual da população já vacinada, né? Eu acho que é um resultado importante que se conquistou. Eu acho que a Panvel ajudou, né, nesse resultado que tanto Porto Alegre quanto o Estado apresentam, né, na vacinação. Passado agora mais de um ano da pandemia, se vocês conseguissem colocar rapidamente como que foi esse processo para a Panvel, então um breve histórico desde quando iniciou, como que vocês lidaram com esse momento e como que está a situação no momento. Bom, na verdade, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Para mim, ela começou no dia 14 de março do ano passado, quando os Estados Unidos fechou a fronteira. Enfim, pegou todo mundo de surpresa, né? Nós temos uma vantagem muito grande, que a gente já tinha uma operação online muito robusta, né? A gente inclusive, benchmark do mercado em termos de operação digital, já com mais de 10% das vendas no digital. E então, rapidamente, vamos dizer assim, aqueles 10% viraram 19% do nosso faturamento, né? Isso, evidentemente, que nos obrigou a ajustar a estrutura, né? A gente, tanto na parte de telefones, quanto estrutura de entregas e logística, nós pulamos, a gente tinha mais ou menos 100 lojas fazendo entrega, a gente pulou esse número para mais de 140 lojas hoje fazem entrega, a gente cobre 100% das cidades onde a gente está presente, entregando em menos de 2 horas, né? E também começamos uma iniciativa forte também, que foram as Dark Stores, né? A gente inaugurou o ano passado, se eu não me engano, em torno de 3 Dark Stores, 3 lojas que
que não atendem ao consumidor, mas tem um espaço físico muito grande dentro das cidades, né? Uma delas em São Paulo, inclusive, tem mais de 3 mil metros quadrados, e que são um suporte importante para a Panvel, para que a gente tenha realmente um nível de serviço no digital acima da média, né? Tivemos também que nos adaptar na parte de receituário, né? Porque o receituário, houve muita dificuldade das pessoas em frequentar médicos, então o receituário físico ele ficou muito escasso nas lojas, então a gente fez uma integração muito rápida com o receituário eletrônico, que eu acho que é o que disparou, vamos dizer assim, essa onda de telemedicina, né? Porque a telemedicina sem o receituário eletrônico ela fica um pouco capenga, né? Então, hoje a gente está vivendo essa realidade, né? Os índices de digital, eles continuam muito altos, né? A gente está vendendo mais de 16% da nossa venda no ambiente digital. A gente vê já uma certa normalização do movimento em lojas, não porque a pandemia melhorou, eu acho que a pandemia, nós estamos vivendo, na verdade, o pior momento da pandemia, né? Mas porque as pessoas, de alguma forma, elas se adaptaram a conviver com a pandemia, enfim, através de máscaras e higienização. Então, a gente vê um certo fluxo de loja melhor, vamos dizer assim, do que no início do ano passado, né? Os nossos números, eles comprovam isso, tanto que o nosso quarto trimestre ele foi muito positivo, né? A gente apresentou um crescimento de vendas acima de 2 dígitos, e essa tendência de crescimento nas nossas vendas, a gente vê ela de forma contínua agora no encerramento do primeiro TRI, que a gente vai estar publicando em maio. Também esse crescimento que a gente está vendo no quarto TRI do ano passado, ele ficou ainda mais forte no primeiro TRI desse ano, né? Então, de fato, a gente está com uma visão muito positiva. A gente está vivendo um período agora de não vacina da Covid, mas vacina H1N1, né? A gente triplicou a nossa aposta em vacinação H1N1. O ano passado foram 40 mil doses aplicadas, e esse ano a gente está indo para 140 mil doses aplicadas, porque o H1N1 também tem um papel importante na imunização das pessoas, né? Então, acho que essa consciência do consumidor de buscar a imunização, que era algo que não, vamos dizer assim, que o segmento de farmácia tinha, mas não estava ainda bem definido. Tinha pessoas que queriam tomar vacina, tinha pessoas que não queriam tomar vacina. Eu entendo que a gente vive agora, na verdade, um novo ambiente, né? E a gente está muito preparado para isso. O ano passado, a gente tinha 30 salas de vacinação, hoje são 60 salas de vacinação, a gente dobrou a nossa aposta nisso, né? E é uma tendência que veio para ficar. As lojas novas que estão sendo inauguradas, a gente já inaugura com sala de vacinação, porque a gente entende que esse papel no segmento de saúde e esse papel no segmento de serviços de saúde é algo que veio para ficar no setor das farmácias. Uhum. Dividindo um pouco, então, a tua resposta em dois, esse crescimento brutal que vocês tiveram na parte do e-commerce, que, como você disse, já está representando aí 16% das vendas da Panvel, vocês veem algum tipo de estagnação à medida que a economia for reabrindo? Não, porque na verdade não é uma mudança tecnológica, né? Ela é uma mudança de comportamento. Aliás, eu acho que toda mudança ela é muito mais uma mudança de comportamento do que tecnologia, porque a tecnologia ela já estava disponível para todos há muito tempo, né? As próprias plataformas que a gente está usando agora para fazer essas reuniões aqui já existiam, né? Mas a gente se acostumou a elas e a gente não, vamos dizer assim, a gente não consegue enxergar um mundo depois da normalidade onde a gente não vai mais usar, né? Nós vamos continuar usando o Zoom, nós vamos continuar usando o Teams, tudo isso aí veio para ficar. A nossa compreensão com relação ao ambiente digital ela é muito similar, né? A gente entende que as pessoas estão se adaptando ao ambiente digital, seja para olhar o preço, seja para começar a jornada, seja para fazer uma compra e retirar na loja, que a gente hoje tem 100% das lojas com clique e retire. Então, a gente entende que esse hábito do consumidor de multicanalidade, esse hábito de ser omnichannel, é algo que, de fato, na nossa opinião, veio para ficar, né? E pode, na nossa visão, ser um elemento de transformação do segmento farma, né? Porque a gente vê o segmento farma ainda muito pulverizado, né? Tem uma participação muito grande ainda de redes pequenas ou independentes, que, na nossa opinião, vão ter uma certa dificuldade para seguir essa tendência da digitalização.
Então, eu acho que esse novo mundo, vamos dizer assim, ele abre uma oportunidade para as redes de farmácia no Brasil, de alguma forma, de acelerar o seu crescimento, acelerar a sua expansão e conquistar um espaço de mercado maior, né? Legal. Tem alguma prospecção ou alguma meta para quanto que esses 16% poderiam chegar aí no curto prazo? A gente tem um milestone, assim, um marco importante em outubro desse ano, que é o lançamento da nossa plataforma de marketplace. Tá? Não é uma plataforma que vem para concorrer com as plataformas generalistas, né? A gente não tem intenção de seguir os passos do Magalu, porque a gente entende que ali é um jogo de muita escala, mas é uma plataforma que vem para oferecer para o consumidor uma curadoria importante em saúde e bem-estar. Então, a gente está nós estamos não apenas nos preparando tecnologicamente para para ampliar o nosso mix de produto através de outros sellers, né, que podem ser nossos fornecedores atuais ou outras empresas. A gente tem a previsão de aumentar o nosso número de SKUs a partir de outubro, já de 15 mil para 50 mil SKUs, então nós vamos estar proporcionando saúde e bem-estar para as pessoas com uma variedade muito maior, mas a gente está preparando também a nossa área de gestão de categoria para, de fato, fazer uma curadoria bem feita, né? E a gente ser vamos dizer assim, uma marca símbolo de saúde e bem-estar através de uma gama de produtos muito ampla. Então, a gente entende que essa variedade de mix que vai crescer, ela tende a puxar o nosso e-commerce para uma participação maior, tá? Então, não seria estranho a gente vivenciar participações acima de 20% a partir do ano de 2022. Tá? Então, a gente não vê ela crescendo, quer dizer, ela caindo, desculpa, a gente não vê a participação caindo, a gente vê pelo contrário, a gente vê a participação crescendo a partir de 2022. Uhum. E quais produtos que vocês estão mirando, então, justamente para não ser uma competição às plataformas, como você mesmo citou, Magalu, ou até a própria Amazon, que chegou recentemente no Brasil? A gente está mirando uma cauda longa dos produtos que a gente já comercializa em loja, então produtos de baixo giro que não necessariamente a gente tenha no nosso estoque, automaticamente a gente vai estar ampliando. A gente vê uma tendência muito grande também de equipamentos de saúde, né, que necessariamente a farmácia não tem um mix tão completo para tratar diabetes, para tratar a medição de pressão, para tratar o próprio oxímetro também, né? Tem uma amplitude maior de mix de aparelhos de saúde. A gente vê uma tendência muito grande das pessoas de querer buscar um lifestyle de maior saúde, e isso passa por uma alimentação mais saudável também. Então, a gente vê essa parte de alimentação orgânica e com uma pegada de saudabilidade maior também, uma oportunidade muito grande, né? Então, passa por aí também, né? E também a gente está vislumbrando uma iniciativa importante, que é o marketplace de serviços, né? Então, a gente já vem abrindo uma discussão com vários players do mercado de serviços, os laboratórios de diagnóstico, alguns hospitais, alguns planos de saúde, porque a gente entende que existe sim oportunidade para a gente alavancar ainda mais essa audiência que já existe no nosso caso. Aqui são mais de 6 milhões de pessoas nas nossas plataformas digitais todos os meses, a gente alavancar isso vendendo serviços de terceiros também, né? Não apenas a vacina dentro da Panvel, não apenas o teste Covid dentro da Panvel, mas um hemograma num laboratório de diagnóstico, um plano de saúde para uma operadora de plano de saúde, uma telemedicina. Então, a gente entende que existe oportunidade da gente fazer boas parcerias aí nesse segmento de serviços também. Antes da gente entrar, né, no segmento de serviços, essa expansão do marketplace, ela vem atrelada a uma expansão da logística oferecida pela Panvel? Investimento em logística é algo que a gente vem fazendo constantemente, né? Inclusive, agora em janeiro desse ano, nós inauguramos um novo centro de distribuição em Curitiba. Os nossos centros de distribuição, eles são hubs do nosso digital, né? A gente não entrega tão rápido, né? A loja consegue entregar em até 2 horas. Se por acaso a loja não tem o estoque do centro de distribuição ele é ativado. E ainda assim a gente entrega num prazo super interessante, que é entre 1 a 2 dias, né? O que também faz com que a nossa logística seja super eficiente em termos de custo.
porque a mesma logística que é usada para levar mercadorias para as lojas, ela é utilizada para fazer a última milha do cliente. Então, o produto chega na loja e aí a loja faz a entrega para o cliente final de um produto que ele já comprou. Então, sim, a gente vai investir cada vez mais em logística. Nós vamos inaugurar esse ano mais 2 Dark Stores. A gente está ampliando o nosso centro de distribuição em Eldorado também, para que ele possa carregar um número de SKUs ainda maior e ser um hub ainda mais importante para o e-commerce. E o CD do Paraná vai ser, sem dúvida nenhuma, uma alavanca importantíssima do crescimento da Panvel na região sul do Brasil, né, que a gente tem uma meta super importante aí de chegar até 2025 com 850 lojas na região sul do Brasil. Tem uma presença muito, muito forte nessa região, né? São em outros estados, em outras regiões? O nosso foco principal é a região sul do Brasil, né? A gente aumentou a nossa taxa de crescimento esse ano já, a gente costumava abrir entre 40 e 45 lojas por ano, esse ano serão 65 lojas. Esse ano é o último ano que o Rio Grande do Sul tem uma participação maior na expansão, então ainda mais de 50% da expansão se localiza no Rio Grande do Sul. O resto é Santa Catarina, Paraná e alguma coisinha em São Paulo, né? Mas o foco nosso para os próximos anos, de fato, é Santa Catarina e Paraná, onde a gente vai estar intensificando muito a inauguração de lojas, mas isso não quer dizer que nós não vamos colocar algumas lojas em algumas cidades que a gente entende como é importante, né? Em São Paulo são poucas lojas, mas a gente tem uma operação de e-commerce em São Paulo muito robusta, né? Tanto que São Paulo, hoje, para nós, dentro do nosso e-commerce, é a segunda cidade, depois de Porto Alegre, a segunda cidade hoje de participação de vendas é São Paulo, né? E para ampliar essa rede de logística, vocês estão mirando em algum tipo de fusão ou aquisição? Fusões e aquisições, a gente está sempre olhando, né? No nosso segmento, ela é um pouquinho mais difícil, porque é difícil você achar uma rede pequena ou média que tem as características que a gente busca nas nossas lojas. Então, geralmente, com certeza, a expansão orgânica é o grande foco da empresa, mas já na parte de e-commerce, a gente vê algumas oportunidades, sim. Tá? A gente vê algumas oportunidades importantes de controle de fretes, de controle de operadores logísticos, de conteúdo em termos de saúde para consumidor. Já tem algumas parcerias sendo desenvolvidas, mas a gente ainda não tem nenhum negócio avançado, mas eu acho que existe sim uma boa oportunidade de alavancar, de encurtar os espaços e agilizar a nossa transformação digital através, talvez, de algumas aquisições de algumas empresas, de algumas startups, ou talvez não tão startups, né, empresas já num outro estágio, né? Coisa para curto prazo, para médio prazo? Acho que a partir do ano que vem a gente deve ver alguma coisa nesse sentido, viu? Legal, vamos falar um pouco sobre telemedicina, que a gente já deu uma pincelada. Como que estão os investimentos da Panvel em relação a isso e como que vocês olham até a própria regulação desse segmento que acabou crescendo muito por conta da pandemia? Perfeito. A telemedicina, na nossa opinião, é uma realidade que veio para ficar, né? O Brasil já era um país que vivia uma deficiência na distribuição de médicos ao redor dos estados, né? Existiam estados com déficit de atendimento médico, cidades, muitas vezes, com ausência de médicos de determinadas especialidades. Então, a gente entende que a telemedicina, eu acho que ela é um avanço para o Brasil, né? A Panvel necessariamente não vai ter um serviço próprio de telemedicina, até porque a regulação não nos permite, e eu entendo também que existe uma questão ética aí de ter um médico trabalhando junto com uma farmácia, né? Eu acho que é um terreno um pouco delicado da gente emitir alguma opinião com relação a isso. Então, o caminho que a gente entende é um caminho de parcerias, né? É um caminho de montar parcerias com planos de saúde, com hospitais, e, de fato, fazer com que esse mercado de telemedicina cresça mais ainda, né? Mas não necessariamente com viés econômico, entendeu? Nós não queremos ganhar dinheiro com telemedicina ou com proporcionar acesso à telemedicina. O que a gente quer é proporcionar saúde, né? E se a telemedicina for um meio para que a gente possa proporcionar mais saúde para as pessoas, a gente vai estar incentivando ela sem dúvida nenhuma, né?
E até acho que um fenômeno interessante que a gente conseguiu observar ao longo da pandemia foi a procura por farmacêuticos, né? Como a gente estava aí com hospitais congestionados, muita gente com medo de sair de casa em consultas, o papel do farmacêutico ele voltou ao que era antigamente de ter essa responsabilidade de acabar ditando ali o que uma pessoa precisava fazer ou não. Como que vocês veem esse movimento? Tem investimentos para a formação desses profissionais que trabalham na Panvel? Sem dúvida, tanto que o farmacêutico, na verdade, ele tem uma reinvenção do seu papel, né? De forma nenhuma ocupando o espaço do médico, acho que a intenção não é essa, mas ele é um profissional altamente qualificado, né? Que, na nossa opinião, ele vinha sendo subutilizado até em termos de regulação. Acho que mudou isso a partir da regulação das vacinações em lojas, da criação dos serviços de saúde, né, que foi uma regulação recente, que eu acho que a gente está falando aí de 3 anos atrás, mais ou menos, e isso aí trouxe de volta o farmacêutico com um protagonismo importante, né? O farmacêutico tem toda a condição de medir a pressão da pessoa, de medir o seu nível de glicose, de fazer um teste de Covid. Aliás, a farmácia tem sido o grande player do mercado de testes de Covid, que é tão importante, né? Por exemplo, uma família tem uma pessoa testada positiva, a primeira coisa que eles querem saber é quem mais está testado positivo, né? Então, eu acho que não existe nenhum local, vamos dizer assim, mais conveniente, mais eficiente para a execução desses testes do que a farmácia. A gente, inclusive, viu um boom fantástico nisso. Só no mês de março, por exemplo, foram mais de 110 mil testes feitos nas nossas lojas, né? Então, a gente entende que esse papel é importante e são feitos por farmacêuticos, né? E a gente, inclusive, dentro da empresa, dentro dessa nova realidade toda, nós estamos criando já uma trilha de carreira para o farmacêutico que passa por uma especialização clínica, uma especialização em saúde, e não tenho dúvida nenhuma que é um profissional que vai ser cada vez mais importante no segmento da saúde. Evidentemente que respeitando os limites entre o médico e o farmacêutico, cada um tem seu papel, mas eu acho que o farmacêutico, de fato, ele pode ajudar muito a medicina em si, e os médicos, né, como uma ponta avançada, né, nas farmácias. Legal. Eu vou puxar o Nato, então, rapidinho, que ele está quieto ali no canto dele, porque eu queria conversar um pouquinho até algo que pincela por aí, que é ESG. Como que a empresa olha para essa grande sigla que ganhou tanto espaço ao longo dos últimos meses, e quais que são os investimentos, além desses que a gente já tem mencionado nessa área? Muito bom. Ana, o ESG para nós, especialmente em 2021, ele passou a fazer parte oficialmente do nosso planejamento estratégico. A companhia já há muitos anos, né, tem ações, tem medidas, tem atitudes totalmente vinculadas com respeito socioambiental e muita preocupação com governança, né. Exemplos disso são o Troco Amigo, que é uma iniciativa pioneira da Panvel, que já tem mais de uma década de vida, através da qual nós já doamos quase 15 milhões de reais para várias instituições, vários hospitais espalhados pelos 3 estados. Nós fomos a primeira rede, né, farma do Brasil a utilizar em grande escala energia renovável também. Nós fomos pioneiros, né, no trabalho do Destino Certo, que é toda a parte de descarte de medicamentos. Então, a novidade para 2021 é que nós construímos um planejamento com o apoio de uma consultoria, né, focado em criar um guarda-chuva ESG que justamente faz com que todas as decisões da companhia também passem por esse filtro, né? E nós definimos 4 pilares muito importantes para isso, né? Um pilar que envolve a nossa casa, né? A nossa empresa, o nosso planeta. Um pilar que envolve todos os nossos parceiros, né? Todos os stakeholders. Um pilar que envolve todos os nossos funcionários e colaboradores, né? E um pilar que envolve o nosso relacionamento institucional também, né? Ao longo de 2021, nós vamos estar desenvolvendo uma série de metas, né, que nós vamos estar divulgando publicamente através de um relatório de sustentabilidade, né, reforçando o compromisso do Grupo de MED, em especial da Panvel, né, com todo esse movimento ESG. Para nós é algo que já existia e mais do que nunca veio para ficar. Legal. Tem algumas empresas até que estão vinculando remuneração de executivos ou até uma participação dos funcionários atreladas a essas metas de ESG. Tem alguma
algum plano quanto a isso? Estamos estudando isso sim, tá? Assim que nós tivermos essas metas definidas esse ano, a nossa ideia é pegar pelo menos o principal grupo de executivos e começar a vincular, né, essas metas para os planos de remuneração, né, de curto e longo prazo de cada um deles. Legal. E falando novamente da questão da pandemia, como é que está atualmente o home office? Claro que a Panvel é uma varejista, né? É impossível fazer com que todos os colaboradores estejam de home office, mas como que vocês olham para essa nova dinâmica de trabalho? O home office é algo que veio para ficar também como um hábito, tá? Mas como varejista e como estabelecimentos de saúde, a Panvel sempre se preocupou muito em manter a sua presença, não só nas lojas, né? Obviamente as lojas seguiram atendendo, seguiram trabalhando. Nos nossos escritórios, né, nós implantamos as regras de home office, né, para uma parcela significativa do nosso grupo, né, e trabalhamos com bastante rodízio, seguindo todos os protocolos de saúde, né. É um valor nosso importante estar prestando esse atendimento muito próximo das lojas. Então, nós entendemos que também as nossas equipes de back-office precisam ter algum nível de presença, né? Mas sempre de uma maneira muito controlada, né? Os casos, né, de Covid dentro da nossa empresa foram muito poucos, né? Isso é fruto de todo esse trabalho, toda a preocupação realmente com o cumprimento dos protocolos. Nós acreditamos, né, e a gente consegue ver isso na prática, que usar máscaras, né, usar álcool gel, né, respeitar o distanciamento, realmente são medidas que trazem um resultado excepcional. É o que a gente vem praticando no nosso dia a dia. Perfeito. E agora eu vou passar um pouquinho mais para a parte financeira, jogo aí a pergunta tanto para o Júlio quanto para você, Naf, quem quiser responder melhor, mas ano passado vocês tiveram essa captação no re-IPO de 1 bilhão. Vocês estão mirando novas captações? Nesse curto espaço de tempo agora, no curto e médio prazo, não. Tá? Essa captação que nós fizemos, ela nos dá um fôlego muito interessante, muito importante, para a gente acelerar o nosso crescimento, como o próprio Júlio comentou, na parte de expansão de lojas, investimento em tecnologia e investimento em logística também. Tá? Nós entendemos que com esse fôlego, a companhia ela sempre foi bastante conservadora também do ponto de vista da sua alavancagem e pela sua geração de caixa, né, nós teremos condições de continuar crescendo dentro do nosso planejamento até 2025, né, e vamos olhar se ali na frente, né, será necessário dar mais um passo, né, mas quando a gente observa o curto e médio prazo, nós não estamos enxergando essa necessidade. Perfeito. E agora uma pergunta até que está bem à tona, assim, o governo aprovou um novo reajuste de medicamentos agora para o dia 1º, mas isso está em debate, entrou agora em discussão no Senado. Como é que vocês olham isso? A companhia tem defendido algo em relação a esse ponto? O ponto do reajuste dos medicamentos, né, é um ponto que a gente considera bastante sensível, um ponto muito importante, especialmente para a indústria, né, que vem ao longo do tempo, né, desde o ano passado, tendo um impacto significativo nos seus custos, especialmente pelo aumento de custo de matéria-prima, aumento do dólar, escassez de materiais de embalagem, né. Então, no nosso ponto de vista, o reajuste dado, ele ajuda a acomodar, né, pelo menos uma parcela importante dessa necessidade da indústria. Nós estamos com certeza observando com atenção esses movimentos que estão acontecendo no Congresso, né? O reajuste ele já foi aplicado, né? E através das nossas entidades, como por exemplo a Abrafarma, a gente está acompanhando cada um desses passos para entender os seus impactos ali na frente. Se for o caso desse reajuste, por acaso, ter algum retorno, for barrado, vocês pretendem entrar com algum tipo de ação ou vocês vão seguir o que as entidades fizerem? Nós vamos seguir o que as entidades seguirem, né? Nós vemos como com as chances remotas, tá, de sucesso, de realmente voltar atrás no reajuste de preço de medicamentos, mas, de novo, né, temos que olhar isso com bastante atenção. Obviamente, respeitaremos a decisão do Congresso, né, se ela for nesse sentido, mas, de fato, não acreditamos, né, que essa realmente é uma possibilidade com grande chance de se tornar uma realidade. Perfeito. Então, Naf e Júlio, se quiserem fazer comentários finais sobre as perspectivas da Panvel agora para esse ano, a gente já encerra aqui a nossa conversa.
Bom, obrigado, Ana. A gente está muito otimista, viu, com o ano, apesar de toda essa pandemia, essa tragédia humana que a gente está vivendo, que está sensibilizando a todos nós, né? Mas, enfim, o nosso papel aqui, como liderando a empresa e um grupo de mais de 8.000 colaboradores, é, de fato, ter uma visão otimista. A gente está vendo isso nos números da empresa, a gente entende que as farmácias, elas de fato, elas tiveram seu papel reinventado, né? Eu entendo que 2021 vai ser um ano onde esse papel no segmento da saúde vai ser ainda mais importante do que foi em 2020, porque eu acho que as farmácias aprenderam a ocupar espaço. Então, a gente tem uma visão muito otimista para 2021 como empresa, né, em termos de geração de valor, de receita, de abertura de lojas. E essa visão ela continua para 2022, 2023, 2024, 2025, né? Então, de fato, a gente tem um projeto muito sólido, a gente sabe exatamente onde a gente quer estar nos próximos 5 anos. Acabamos de fazer um planejamento estratégico também, junto com uma consultoria de ponta. Esse planejamento está sendo colocado em implementação já a partir de agora. E a empresa sempre se caracterizou muito pela consistência de entrega, pela consistência dos seus números e dos seus resultados, né? Então, acho que o que o mercado pode esperar da Panvel é essa mesma consistência numa escala ainda maior, né? Numa escala de execução ainda maior. Então, eu acho que o nosso otimismo é muito grande com relação à empresa nos próximos anos. Perfeito. Então, Júlio, Nap, muito obrigada por terem participado aqui dessa conversa. E a você que nos assistiu até agora, não esquece de se inscrever aqui no canal do Investing.com Brasil, de curtir, de compartilhar esse vídeo para ficar por dentro de tudo que a gente vai postar. Até a próxima. Obrigado, Ana.